Hoje nós vamos estudar sobre a besta que subiu da terra. Vocês estudaram sobre a besta que subiu do mar. Já fizeram esse estudo. E vocês lembram que o profeta João estava exilado na ilha de Patmos quando ele teve a visão do Apocalipse. E a visão em forma de simbolismos, de figuras simbólicas. E por que que Deus deu a mensagem profética em forma de símbolos? Por quê? Para preservar e proteger sua verdade. Né? Por isso que ele mostrou em forma de besta, com chifres, com cabeças, isso para preservar a verdade. Como Jesus falava em parábolas, para que somente aqueles que quisessem realmente entender, pudessem entender com os olhos da fé. Então vocês já estudaram a besta que subiu do mar, né? Que era a besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Quem representa a besta que subiu do mar? Igreja Católica, né? O poder papal. Então Daniel, ele teve a visão de uma besta também. João, no Apocalipse, também teve a visão dessa besta, que representa Roma. E isso relacionado à primeira besta que vocês já estudaram. E quem é que deu poder para essa primeira besta? O dragão. Mas quem é o dragão? Satanás. Então isso mostra que Satanás deu poder para a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é muito forte, né? Mas é ele que botou ela no trono. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás. Então aqui mostra, em Apocalipse 12, 9, que o dragão deu autoridade e Roma sempre agiu através do poder de Satanás, né? Satanás agia através de Roma. E adorar a besta, ou receber a sua imagem, que a gente vai estudar agora, é adorar o próprio diabo. Então a gente vai ver quem é a besta que subiu da terra. Essa besta que subiu da terra, ela é diferente da primeira besta. Vamos ver agora Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Essa besta é semelhante a um cordeiro. Então, essa besta, diferentemente da besta que subiu do mar, ela subiu da terra. O que significa a primeira besta que subiu do mar? O que é mar? Povos, multidões, nações e línguas, não é? Então, do meio dos povos, de um continente populoso. Então, se essa besta aqui subiu da terra, é diferente da que subiu do mar, o que significa terra? Um lugar desabitado, despovoado ou pouco habitado. Aí a gente pergunta, o que é besta em profecia? Uma nação, né? Um poder político. Só que ela é diferente, ela tinha 2 chifres, semelhantes a um cordeiro. Parecia um cordeirinho, parecia que era mansa, mas quando ela abria a boca, falava como um dragão. Então, blasfêmia, falava coisas terríveis. Vamos ver o que significa cada coisa dessa. Então, como vocês mesmos falaram, subir da terra significa de um local desabitado, deserto, um novo mundo. Onde era o novo mundo? Estados Unidos da América. Alguém tem dúvida de que a segunda besta que subiu da terra são os Estados Unidos da América? Vamos ver aqui. O Espírito de Profecia confirma. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? Grande Conflito 440. A irmã White mesmo continua a resposta. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para quem? Os Estados Unidos da América do Norte. Então, se eu perguntar quem é a besta do Apocalipse 13 que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos são um poder representado pela besta de chifres semelhantes ao cordeiro. E que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo,
que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. O que vocês imaginam ser os dois chifres semelhantes a um cordeiro? Qual a ideia que vocês têm? Chifre é poder. Mas qual o tipo de poder que é característico da nação americana? Político-religioso. Mas quais são o poder político? Republicanismo. O republicanismo é um dos chifres, pregando liberdade civil. É a nação que nasceu da liberdade, né? Essa nação, quando ela surgiu, desde da independência americana, mostra liberdade civil. E o outro chifre, que mostra liberdade religiosa? Protestantismo. Então, os dois chifres semelhantes ao cordeiro representam o protestantismo, que é a liberdade religiosa. Pelo menos o protestantismo nasceu disso, né? Para pregar a liberdade religiosa contra a perseguição da Igreja Católica Romana. E o republicanismo, cuja base é a liberdade civil. Então, os dois chifres semelhantes ao cordeiro. A intenção da nação é pacífica, é inofensiva, é boa. São os dois princípios fundamentais do governo americano: republicanismo e protestantismo. Então, aqui é liberdade civil e liberdade religiosa. Entretanto, fala como o dragão, fala como Satanás, promulgando leis injustas, opressivas e racistas contra o povo e contra a fé religiosa. Vamos já ver o que é falar como o dragão. Olha só o que ela diz. Os chifres semelhantes ao cordeiro e a voz do dragão desse símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. Grande Conflito 4:4-2. O que é falar como um dragão? Diante disso aí, que a irmã White fala. Intolerância, perseguição. E por que exerce o mesmo poder da primeira besta? Quem é a primeira besta? Roma Papal. Como que os Estados Unidos vai exercer o mesmo poder da primeira besta? Através da perseguição. Ou seja, agindo exatamente da mesma forma que Roma Papal agiu na Idade Média. Através de quê? De inquisição, de perseguição, de tortura, de morte. Gente, hoje os Estados Unidos representam uma nação tão boazinha, não é verdade? Aparentemente, todas as guerras que acontecem no Oriente Médio, está ela lá fazendo paz, tentando reverter a situação. Não era assim? A nação americana agora invade os países. Então a gente vê realmente que não tem mais aquela carinha de nação inofensiva de cordeiro. Realmente é uma nação que está já mostrando as suas garras, as garras do dragão. Então, só que a Constituição americana, desde que nasceram os Estados Unidos, sempre garantiu a liberdade, ela foi pautada na liberdade civil e liberdade religiosa. Vocês lembram quando chegou às costas dos Estados Unidos o navio Mayflower com os pais peregrinos vindo da Inglaterra? Em 1620, esses pais peregrinos estavam fugindo de onde? Da Europa. Mas o que estava acontecendo na Europa? Perseguição, a Inquisição espanhola, vários tipos de Inquisição, a Inquisição portuguesa, e eles estavam vindo de lá. E lá, quando eles aportaram nos Estados Unidos, qual foi a filosofia primordial dessa nação, desse povo que começou a desenvolver sua religião lá? Liberdade, pautada totalmente na liberdade, tanto civil como religiosa. Qual era a religião desses irmãos que chegaram nesse navio? Católicos ou protestantes? Protestantes. Então a nação americana é essencialmente protestante. A própria Declaração da Independência Americana em 1776
também tem base de liberdade civil, liberdade religiosa. A Constituição também, 1789. Mas isso vai mudar. Será que vai mudar na Constituição? Vai ter que mudar. Agora, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Vamos interpretar cada frase disso aqui, cada fragmento desse texto. Exerce todo o poder da primeira besta. Vocês já responderam. O que é exercer todo o poder da primeira besta? Fazer o que a outra fazia. O que a outra fazia? Perseguição, domínio, morte. Então, exercer o poder da primeira besta é a mesma tirania, maldade, perseguição que exercia a Igreja Católica na Idade Média. É igualzinho. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então, como que os Estados Unidos vão forçar os seres humanos a adorarem o papado? Através de quê? Através da lei dominical. Então, o que significa adorar a besta? Aceitar o papado? Só. Aceitar suas doutrinas, mas principalmente qual que a identifica? O domingo. A irmã White fala que a imortalidade da alma e o domingo é o que realmente está unindo todas as religiões, e todas estão dando os braços para o espiritismo, para o romanismo e o protestantismo. Muitos nem percebem isso. Não percebem. Por que as igrejas protestantes guardam domingo se elas protestam, se elas surgiram protestando contra o catolicismo? E apoiam exatamente uma instituição feita pelo catolicismo. Não dá realmente para entender. Eles mesmos falam, os católicos, eu não consigo entender como vocês, protestantes, guardam um dia que nós fizemos, que nós instituímos. Cuja chaga mortal foi curada. Quando foi mesmo curada a chaga mortal da primeira besta? Sim, em 1929, quando Mussolini devolveu os estados papais. Mas essa cura só vai ser feita mesmo por completo quando houver a união do Estado com a Igreja. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu às vistas dos homens. O que são grandes sinais? Milagres, falsos milagres, né? Maravilhas. Isso, falso revivamento, o falso Elias, porque na realidade, esses grandes sinais, o que são os grandes sinais? Vocês lembram em Apocalipse 16, 13? Vocês ainda vão ter essa aula? Da boca do dragão. Quem é o dragão? O diabo. Da boca da besta, catolicismo. E da boca do falso profeta, quem é o falso profeta? Protestantismo apostatado. O que é falso profeta? Prega o quê? Mentira, engano. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então essas 3 forças religiosas vão se unir para quê? Para combater contra o povo de Deus e para exatamente cumprir os propósitos de Satanás. Olha lá, são espíritos de demônios que operam sinais. Voltando aqui, faz grandes sinais. Só que aqui nós estamos falando da besta que subiu da terra. Então, desses 3 aqui do Apocalipse 16, quem é que está fazendo grandes sinais? Os 3 fazem, mas relacionado ao Apocalipse 13 é o falso profeta, que fala mentira, fala engano. Os quais vão de encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, representam as 3 principais organizações religiosas do mundo. Né? O espiritismo, o catolicismo e o protestantismo. O espiritismo não é só o que a gente conhece de espiritismo divulgado no Brasil, candomblé, não é só isso. Toda a linha espiritualista, tudo que ensina budismo, nova era, tudo isso envolve o espírito do dragão. Então, o objetivo dessa tríplice união religiosa é perseguir, matar o povo de Deus. Perseguição do remanescente. Então, quando fala ali, voltando, fazer grandes sinais
Então é um falso sistema religioso. Engana, né? O Grandes Sinais é para enganar. É um falso Elias que a gente pode falar. Porque o Elias não é o verdadeiro profeta. Não é o que vai anunciar ao povo. Que nós temos que ser esse terceiro Elias, anunciar as grandes coisas de Deus e preparar o caminho do Senhor para que Jesus possa voltar. Mas por trás tem aquele falso Elias. Por que falso Elias? Porque ele se reveste com capa de cristianismo. Por quê? Eu pergunto, catolicismo é ou não é cristão? É uma igreja cristã, entre aspas. Eu não posso dizer que é cristã, mas ele se apresenta para o mundo como cristão. O protestantismo apostatado é ou não é uma religião com capa de cristão? É. Até mesmo o espiritismo, alguns se colocam como filosofias cristãs. Por isso que é falso, porque engana. Porque se fosse abertamente, descaradamente não cristão, não iria enganar. Engana porque parece que é de Deus, mas não é de Deus. Certo? E aqui continua, Apocalipse 13, versículos 14 e 15. E engana, como eu falei, engana porque tem capa de cristão. Os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que é uma imagem? Imagem é algo semelhante. Quando eu estou no espelho, eu estou vendo ali minha imagem refletida. Não sou eu que estou lá. Eu não estou dentro do espelho. Mas ali está a minha imagem. Aquilo ali que está aparecendo é semelhante. Então, o que é a imagem da besta? Algo que é semelhante à primeira besta. Só que essa imagem, ela ganha o quê? Vida. Ganha fôlego. Fala, exerce, persegue, faz decreto de morte. Primeiro, o seguinte, o que é a imagem da besta? E segundo, quando será formada a imagem da besta? Vamos ver o que o Espírito de Profecia diz sobre isso? Então, a união da primeira besta com a segunda besta. O que é a imagem da besta? Diz a irmã White em Eventos Finais 228. E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos. É uma imagem a primeira besta. Então, quem é que vai fazer essa imagem? A besta de 2 chifres. Quem é a besta de 2 chifres? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai fazer uma imagem da primeira besta. Aí ela continua. É também chamada a imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, papado. Porque a imagem é igual à própria besta. Então vamos ver o que é a imagem da besta. Eventos Finais 131. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem quem? O Estado, para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América Protestante terá então formado uma imagem de quem? Da hierarquia romana, que é a besta. E as inflições de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Hoje, a Igreja Católica tem força política, civil, para perseguir, matar, impor leis religiosas ou leis civis? Não. Quando que ela vai ter esse poder? Quando se unir com o Estado. Então, a Igreja Católica e mais as principais igrejas protestantes dos Estados Unidos vão se unir com o Estado, com o governo dos Estados Unidos. Essa união é que é a imagem da besta formada. Por quê? A imagem vai ter força, vai ter mais poder do que a própria besta. Por quê? A imagem vai ter força o quê? Civil. Isso aqui é que a Igreja Católica precisa. Poder
civil, poder de exercer leis opressoras sobre o povo. Aí sim, quando o Estado der o quê? O aval, o catolicismo vai perseguir de uma forma terrível. E só que vai ter apoio de quem? Das principais igrejas dos Estados Unidos. Gente, a gente não imagina o que está por vir. Eventos finais 131 e grande conflito 445, 448, 449. Olha o que ela fala. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Então aqui está a resposta. O que é formar a imagem da besta? A união da igreja com o Estado. E o que é adorar a besta? É impor a guarda do domingo através dessa união da igreja com o Estado. Então a imagem da besta é a união da igreja com o Estado. Quando os Estados Unidos falará como um dragão através de suas legislações. Então o que é? Tem chifre de cordeiro? O que é? Protestantismo e republicanismo. Liberdade civil e religiosa. Mas fala como um dragão. O que significa isso? Através de leis opressivas de perseguição, leis que restringem a liberdade civil e religiosa. Eventos finais 134. E também o comentário bíblico fala o seguinte. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado. E haverá uma apostasia nacional, que só terminará em ruína nacional. Então essa apostasia vai ser o quê? Nacional. Toda a nação americana vai se render. A pergunta que você fez é o seguinte: por que que hoje o mundo não adora a besta ao guardar o domingo? Hoje o protestante está adorando a besta, guardando o domingo? Ou está recebendo o sinal da besta? Não. Adora a besta indiretamente, mas não recebeu ainda o sinal da besta. Porque o sinal precisa, o domingo precisa ser divulgado mundialmente por nós. Quando sair o decreto, vai ser imposto, aí o povo de Deus vai alertar e as pessoas vão ter que decidir de que lado ficar. Não vão poder ficar em cima do muro. Ou adora o sábado. Aqui, gente, é uma questão de adoração. Ou adora Deus ou adora o diabo. Ou adora o sábado ou o domingo. Então, olha só. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 81. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á quando? Antes que termine a graça. Então, ali no mapa profético, né, no tempo profético, a formação da imagem da besta, a saída do decreto dominical, tudo isso ocorre quando? Antes do fechamento da porta da graça. Pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Aí nós vamos ter que decidir de que lado ficar. Seremos muito provados. O grande conflito 443, 445. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Então, as igrejas protestantes vão até o Estado e vão falar para o Estado para fazer essas leis opressivas religiosas, e isso vai estar formando a imagem da primeira besta. Na realidade, como nós estudamos em Daniel, lembra quando a gente estudou em Daniel 11, o rei do norte entrando na terra gloriosa? O que significa o rei do norte entrando na terra gloriosa? Quem lembra? As doutrinas católicas entrando em Israel espiritual, na igreja adventista. O sistema de educação, ou mesmo a parte doutrinária, como o pecado original, a natureza de Cristo pré-queda e tantas outras doutrinas já infiltrando sorrateiramente. Agora, por isso que não é de se admirar que muitos vão se render ao domingo. Muitos dos nossos vão se render ao domingo para não perder vantagens, não perder vantagens, posições. Então aqui nós vemos
encontros ecumênicos, por exemplo, Billy Graham, que é um famoso evangelista protestante, tendo um encontro com João Paulo II. Aqui, a Igreja Católica Romana, Bento XVI, tendo um encontro com um líder da Igreja Católica Ortodoxa do Oriente. Então, sempre estiveram separados. E agora já estão tendo conversas com algum objetivo, né? Encontros políticos entre líderes religiosos e líderes do governo americano. Bento XVI e o presidente Bush. Olha o que fala um jornal americano. O presidente tem feito muitas coisas relacionadas aos valores que o Santo Pai, que é o Papa, e a Santa Sé apoiam e nutrem. Então, olha só, o presidente Bush, na época, né, estava fazendo coisas que a Igreja Católica apoia, nutre, ou seja, condescendência um com o outro. E as forças secretas, que vão apoiar toda essa... Vocês estão percebendo que está havendo uma conspiração no mundo para que forme a imagem da besta e libere o decreto dominical? A ordem jesuíta, diz a irmã White no Grande Conflito 234, foi estabelecida especificamente para subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Então a ordem jesuíta vai estar impulsionando isso de uma forma tremenda, porque age através de infiltrações. E se infiltra nas faculdades, nas repartições do governo. Os jesuítas se infiltram nas nossas universidades, nas nossas associações. E eles usam vários disfarces. Grande Conflito 235. Sobre vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Olha só. Então usa através de disfarce. Por isso que ninguém vai saber quem é. E não vai descobrir quem é. Agora, recentemente, em 25 de março de 2007, não sei se vocês ouviram falar, a União Europeia assinou uma declaração chamada Declaração de Berlim. Tinham vários líderes europeus reunidos nessa assembleia, lá nessa cidade alemã. E lá eles assinaram um acordo do bem-estar da Europa, para que a Europa tivesse uma moeda única. Só que, por incrível que pareça, o cristianismo ficou de fora desse Tratado de Berlim, que era uma confirmação do Tratado de Roma antigo. E o interessante é que quando o cristianismo ficou de fora, o que aconteceu? Bento XVI ficou irado. Saiu até uma notícia no jornal assim: Bento XVI irado com a Europa. Porque antes dessa assinatura, ele fez vários encontros secretos com esses líderes da Europa, líderes europeus, já querendo impor as suas condições nesse tratado, nessa declaração de Berlim. E na hora que eles fizeram a declaração, deixaram o cristianismo do lado de fora. Gente, o Papa virou besta, literalmente. Virou bicho. Olha só o que ele fala. Papa critica a falta de referência ao cristianismo na Declaração de Berlim. Em um duro discurso aos bispos europeus, Benedicto, que é Bento, disse que a Europa estava cometendo uma forma de apostasia e estava assim pondo em questão sua própria identidade. O Papa disse que os líderes não podiam excluir valores que ajudaram a formar a alma do continente europeu. Não podia deixar de fora. E ele foi direto. Angela Merkel, que é chanceler do Conselho Europeu, que presidiu essa declaração de Berlim, e ele pressionou essa chanceler e falou: tem que colocar o cristianismo, porque imagina, vão sair leis do departamento do sistema europeu e não vai colocar religião no meio? Aí depois ele teve encontros secretos com essa mulher, e olha o que ela acaba declarando através da pressão. Acredito, isso aqui é a palavra de Angela, acredito que este tratado
deva ser ligado ao cristianismo e a Deus, porque o cristianismo foi decisivo para a formação da Europa. Aí ela se rendeu aos ditames do papado. E ela continua falando: eu enfatizei a necessidade de uma Constituição e que ela deveria recorrer aos nossos valores cristãos. Vocês estão vendo como ele manipula? Ele manipula os poderes políticos de uma forma tal que, se não falar de acordo com a vontade dele, ele vai lá e por que não falou de cristianismo? Tem que colocar leis, porque isso tudo é para que a Europa também apoie a lei dominical. Tudo vai começar onde? Estados Unidos. E vocês acham que os outros países vão ficar de fora? De jeito nenhum. A Europa já está dando a mão para o papado. A lei dominical, como a irmã White fala, está sendo elaborada onde? Nas sombras. Às escuras. Quando a gente menos espera, vai sair. Então Bento XVI quer todos unidos em torno de Roma. Ele não vai até eles. Ele quer todos em volta de Roma. Grande conflito 581. Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares. Em suma, que a autoridade da igreja e do Estado devem dominar a consciência e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. Que coisa tremenda, né? Então está havendo uma coligação, uma coalizão cristã. Testemunhos Seletos, volume 2, fala assim: a igreja e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. Como outrora os romanistas, os protestantes estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Os Estados Unidos, na profecia bíblica, então, tem duas fases. Uma antes de falar como dragão, quando contribuiu para o surgimento da Igreja de Deus, e a fase que fala como dragão ao perseguir a Igreja de Deus. Os princípios da liberdade eram um cordeirinho, e agora falando como um dragão. E nos últimos dias, os Estados Unidos desenvolverá, então, um papel crítico na formação da imagem da besta. Essa nação é que vai fazer a imagem da besta até o estabelecimento do seu sinal. A gente vai ver. Olha o que ela fala no Grande Conflito 297. A união da igreja com o Estado não importa quão fraca possa ser, e conquanto pareça levar o mundo mais perto da igreja, não leva, em realidade, senão a igreja para mais perto do mundo. Eventos Finais 228. A fim de formar os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também será empregada pela igreja para realizar seus próprios fins. Ela, Roma, está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influências nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Então, olha como o poder de influência do papado, gente, é tremendo. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Então, o sinal de Deus o sábado, o sinal da besta o domingo. Domingo significa dia do sol, Sunday. Vocês lembram de alguma religião que adorava o sol? Quem, por exemplo? Babilônia. Que mais? Medopécia, egípcios, ou seja, pagãos. É um dia de instituição pagã. E a Igreja Católica, como não é nada diferente, porque surgiu no berço do paganismo. Agora, isso aqui é muito importante. Muito, anotem. Receber o sinal da besta na testa significa o quê? Aceitar conscientemente. Ou seja, são aqueles que acham que o domingo verdadeiramente é o dia do Senhor. Foram enganados e que acham que o domingo é o dia do Senhor. Esses receberão o sinal da besta na consciência, na testa. Foram enganados e para eles o dia do Senhor é o domingo. Estão ali
conscientemente enganados. Então, receber o sinal da besta na testa significa na mente. São os que serão enganados e achando que realmente o domingo é o dia do Senhor e não quis se submeter à palavra de Deus. E receber na mão. O que significa receber na mão? Receber o sinal da besta na mão, representação, né? Mão, Eclesiastes 9:10, mão, representação, trabalho. Receberão na mão aqueles que sabem que devem guardar o sábado, mas que por conveniência, por medo, preferirão guardar o domingo. Que coisa triste. Esses são aqueles que a irmã White viu em primeiros escritos, ululando em agonia. Vocês já viram essa visão? Que a irmã White fala assim, não, falando para o anjo, anjo, quem são esses que estão ululando em agonia? E o anjo fala, esses são os que um dia guardaram o sábado e agora profanaram o sábado pisando a pés, elameando o sábado do Senhor. Então aqui, gente, é a grande massa que, infelizmente, vai sabendo que tem que guardar o sábado, não vai guardar o sábado por medo. Uma coisa muito interessante, a gente vê como esse infiltrar das doutrinas católicas em Israel espiritual é um preparativo para aceitar o sinal da besta. Por quê? Quando você ensina, por exemplo, que é impossível a vitória sobre o pecado, e a gente sabe que só tem uma definição de pecado, qual é? Transgressão da lei. Iniquidade, que é a transgressão da lei. E a transgressão da lei, o sábado faz parte da lei, do decálogo. Então, quando você fala que não pode vencer o pecado, aí você pode fazer algumas coisas no sábado, porque você não vai conseguir mesmo cumprir o sábado ali à risca. Aí você vai sendo condescendente com o pecado, você não consegue vencer mesmo, vai tentar e nunca vai conseguir. Aí por isso você começa a ir a restaurante no sábado, você começa a transgredir os extremos das horas do sábado, que a irmã White fala que é extremamente importante. Aí você fica contando para a hora do sábado passar para ir correndo para o supermercado. Então, quando você começa a afrouxar na guarda do sábado, você está se preparando para receber o sinal da besta. Olha como a coisa é muito sutil, né? Se nós não estivermos nos preparando agora para esse momento crucial, quando chegar na hora a gente vai fraquejar. Por isso, gente, o revamento e reforma espiritual são tão importantes para nós recebermos a chuva serôdia, para darmos o alto clamor, porque se nós não estivermos fazendo as reformas de vida que Deus requer, e não é só a reforma do exterior, não é só a reforma de vestuário, não é só a reforma de alimentação, de entretenimento, da música, envolve a reforma da guarda do sábado. Estamos guardando o sábado como Deus requer que nós guardemos? Será que nós estamos reformando a nossa mente, o nosso caráter realmente pelo poder de Deus, a nossa maneira de falar? Como eu falei, não é só o exterior, é a maneira de falar, a maneira de lidar com as pessoas, a nossa impaciência precisa ser refinada, a nossa crítica, tudo isso tem que mudar em nós. Tudo, é um conjunto de mudanças, porque somente assim ficaremos firmes na sacudidura. E a sacudidura já está acontecendo agora. E somente quem ficar firme na sacudidura é que vai receber o poder da chuva serôdia para poder pregar o alto clamor e falar, "Ó, sai dela, povo meu, ser luz no meio das trevas." Como eu posso ser trevas no meio de trevas? Treva ilumina treva? Não. Mas refletir o caráter de Deus perfeitamente, como a Bíblia ensina, na vida, né, na sua própria vida, é quando saiu o decreto ou agora? Tem que ser agora. Porque quando sair o decreto já vai ser revelado quem tem o caráter de Cristo e quem não tem o caráter de Cristo, não é? Por isso o preparo, gente, é hoje. Nós estamos o quê? Atrasados nesse preparo. Mais do que atrasados. Porque se você pensa que se você não estiver guardando o sábado da maneira correta hoje, e buscando a Deus da maneira correta hoje, vocês acham que com a corda no pescoço, quando a lei dominical sair, vocês vão guardar o sábado? Não vão. Vão pender lá para o outro lado. Olha o que a irmã White fala. Os dignitários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo, por legislação opressiva.
Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Grande Conflito 592. E aquele texto que ela fala que o movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Testemunhos Seletos, volume 2, 152. Quando a gente menos espera, vai acontecer. Então, as nações estão em agitação. Encontros ecumênicos, encontros políticos, tudo isso para preparar a lei dominical. Ela terá 4 fases. A fase econômica, quando ocorre o fechamento do comércio, isso já começou. Depois vem a fase religiosa, em que todos serão obrigados a frequentar a igreja no domingo. Então já começa com uma outra roupagem, não só econômica, mas religiosa. Depois vem a questão sábado e domingo, em que vai se proibir a guarda do sábado. E essas 3 fases ocorrem antes do fechamento da Porta da Graça. Isso aqui são as fases do decreto dominical. Até chegar a uma fase, que é depois do fechamento da Porta da Graça, é quando a imposição do domingo levar ao decreto de morte. E isso vai acontecer quando? Durante o tempo de angústia de Jacó. E esse decreto de morte vai se cumprir? Por que não? Isso, nessa fase, alguém morre? Os 144 mil é o número de selados vivos ou mortos? Vivos. Então, nessa fase, ninguém morre. O decreto de morte sai, mas ele não se cumpre. Podem até ser Presos. Mas antes do fechamento da Porta da Graça, muitos vão morrer, como mártires. Por exemplo, inclusive, ela fala que nós temos que nos abster de provocar perseguição. E ser visto trabalhando no domingo. Eu vou trabalhar no domingo só para mostrar que eu não guardo o domingo. Não, ela fala que isso não deve ser feito. Que o domingo deve ser reservado para o trabalho missionário. Né? Deve ser um dia para o trabalho missionário. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo, aonde? Em toda parte do mundo. O Brasil vai ficar de fora? Não. Não adianta querer fugir. O Brasil, sendo um país oficialmente católico, vai seguir todos os ditames e vai ter lei dominical aqui. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. É só uma questão de tempo. Vai chegar aqui o decreto dominical. Evangelismo 236. Em nossa terra, os Estados Unidos, de aladear da liberdade, a liberdade religiosa terá seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Isso tudo é para a gente ver que ninguém vai estar livre. Aqui as declarações da primeira besta, falando assim: vocês realmente mudaram o sábado para o domingo? Olha aqui ele dizendo que é dele, né? O domingo é uma instituição católica. Sim, nós mudamos. Esse é nosso símbolo ou marca de autoridade e poder. Usou até um termo profético, né? Uma marca. Por que vocês observam o domingo ao invés do sábado? Nós observamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica, ela é que transferiu a solenidade do sábado para o domingo. No dia venerável do sol, descansem os magistrados e os povos das cidades e que todos os mercados sejam fechados. Está vendo como existe a lei econômica desde a época de Constantino? A lei econômica saía primeiro, Constantino no ano 321. E o Papa diz que pode mudar porque ocupamos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Então ele pode mudar leis, mudar tudo. O domingo é uma instituição católica e as suas reivindicações para sua observância podem ser defendidas unicamente através de princípios católicos. Isso aqui é tudo livro católico. Vocês podem ver em bibliotecas, tudo livros católicos. Fazemos bem em recordar aos presbiterianos, batistas, metodistas e todos os demais cristãos que a Bíblia não os apoia em nenhum lugar na sua observância do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Apostólica Romana.
Realmente, eles guardam, não tem motivo, se é uma instituição de origem católica. O protestantismo, em descartar a autoridade da Igreja Católica, não tem boa razão para a observância do domingo e deve, logicamente, guardar o sábado como judeus. Da Revista Católica Americana. O cardeal James Gibbons fala assim: você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrará nenhuma sentença autorizando a santificação do domingo. Eles reconhecem isso. O protestante, propondo a Bíblia como seu único guia de fé, não tem razão para observar o domingo. Nesta questão, os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes coerentes. Agora, olha as igrejas cristãs falando, protestantes. Onde pode encontrar-se o arquivo da transição do sábado do sétimo dia para o primeiro? Não no Novo Testamento, ali não há nada. Não há evidência bíblica quanto à mudança do sétimo dia para o primeiro dia. Então por que guarda o primeiro dia? É verdade que não há um mandamento positivo para guardar como santo o primeiro dia da semana. Muitos creem que Cristo mudou o sábado. Aqueles que creem que Jesus Cristo mudou o sábado baseiam-se apenas numa suposição. Isso aqui são metodistas falando. E os metodistas guardam o domingo. Presbiterianos falando. Não há nenhuma palavra nem insinuação no Novo Testamento sobre a abstenção do trabalho no domingo. A observância da quarta-feira de cinzas tem seu fundamento sobre a mesma base que a observância do domingo. Qual é? Católica, né? No repouso dominical não entra a lei divina. E vamos agora ver o número da besta. Apocalipse 13:18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de um homem. E o seu número é 666. Calcular é fazer o quê? Fazer uma conta. Então, calcule o número da besta, porque é um número de um homem. O sistema papal, ele tem um título blasfemo que se chama Vigário do Filho de Deus na Terra. O que é vigário? Substituto. Substituto do Filho de Deus. Para você calcular, qual é a língua oficial do Vaticano? Latim. Então a gente tem que ver algo desse título, em latim, desse título blasfemo, que você pode fazer uma conta com as letras romanas. Então é vigário, vicarivis, filii Dei. Vamos fazer as contas? Vicarivis, filii Dei. Vigário, o substituto do Filho de Cristo. O V em algarismo romano vale 5. O I, 1. O C, 100. O A não vale nada. O R, nada. O I, 1. O V, 5. O S, nada. O F, nada. O I, 1. O L é 50. O I, 1. 1. O D, 500. O E nada e o I, 1. Fazendo as contas, quando dá isso aí? 666. Então, resumindo, o Apocalipse 13, de 1 a 10, fala da primeira besta que subiu do mar. Quem é? O sistema papal, Igreja Católica Apostólica Romana. Dos versos 11 a 18, fala da segunda besta, os Estados Unidos da América. Então, a profecia do capítulo 13 declara que os Estados Unidos fará com que todos os habitantes da terra adorem o papado. E esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. O fim está próximo, nos espionando tão secretamente, tão imperceptivelmente, sem fazer barulho, como o silencioso passo do ladrão da noite, para surpreender aqueles que dormem descuidados e despreparados, diz a irmã White. Lá em Ezequiel 9 fala, diz o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que acontecem no meio dela. Quem está suspirando e gemendo?
pelas abominações que acontecem no meio de quem? De Jerusalém. E aos outros disse ele: passai pela cidade após ele ferir, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai por onde? Pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Aqui é uma descrição do selamento, né? Mostrando quem tiver o sinal de Deus e quem não tiver o sinal de Deus. E aqui gemer e suspirar, não é só gemer e suspirar pelas abominações que está acontecendo na nossa igreja hoje, não. Gemer e suspirar por nós mesmos, pela nossa própria vida, porque nós não podemos continuar do jeito que estamos. Cada dia tem que ser um crescer com Cristo. A gente não pode mais retroceder. A igreja está se preparando? Não. A igreja está celebrando. Não está se preparando. Estamos nós nos preparando a cada dia para uma prova tremenda que virá. Não pensem que vamos nos preparar quando sair o decreto. Isso é ilusão. As fogueiras da Inquisição serão acesas novamente. E a história de Daniel 3 vai se repetir. Um decreto de morte, como foi naquele dia, e dois grupos, os fiéis e os infiéis. Os que se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, os que vão se dobrar diante do domingo e os que permaneceram firmes, mesmo diante da morte. Porque muitos de nós seremos mortos antes do fechamento da porta da graça. Mas o que a Bíblia fala, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que Paulo fala em Atos 20:24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira. Apocalipse 12:11. E não amaram as suas vidas até a morte. Estamos preparados para morrer hoje? Será que estamos? Mas o Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus possa nos abençoar e nos preparar a cada dia, para que naquele dia nós possamos receber o sinal de Deus, e não o sinal da besta, e alertar o máximo possível no mundo, né? Para que não recebam o sinal da besta. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.